Bom, boa tarde, galera. Era muito mais legal quando eu estava aqui embaixo, porque eu conseguia ver vocês. Agora tá difícil. Agora dá. Bom, isso aqui tá funcionando ótimo. Tinha uma luz que eles ligam aqui no meio. Eu falei que eu não gosto de ficar ali, que me lembra do tempo que eu mais me traumatizei, que foi a faculdade. Então eu prefiro ficar por aqui falando com vocês. Cadê a sua apresentação? Aqui. Cara, se quiser passar por aqui, ó. Oi? Não, tem aqui. Nem esse. Foi caro. Vai lá. Senão processo a Apple. Bom, a gente vai falar sobre isomorfismo, tá? Isomorfismo é uma brincadeira da qual saiu de uma tentativa de fazer isso num projeto em qual fazia parte, para uma aplicação em alto nível, onde ela escalou muito bem e tem, hoje, acho que eles gerenciam quase 1 milhão de acessos mês, desculpa. 1 milhão de acessos mês dentro dessa aplicação. E ela é extremamente completa em SEO friendly e tudo mais. Outra coisa, vocês comeram meu tempo aqui, viu, organização? O Thales, você falou demais. Vocês vão ter que zerar isso aí. Vamos lá. A minha maior motivação em criar uma aplicação isomórfica era poder dar todo o poder de dois mundos, cliente e servidor, para usuários. Tudo isso só foi possível com a ajuda de um time incrível e pessoas que acreditaram na ideia do maluco que chegou falando, não, a gente consegue fazer, vai dar certo. Sabe aquele seu amigo que fala assim, sim, faz isso, vai dar certo. Fui eu um dia. Até que deu, mas foi doloroso no meio do caminho. Só para a gente ter uma expectativa do que vai acontecer, o nível de conhecimento aqui é que pelo menos é desejável que vocês tenham alguma experiência relevante com React e Redux, pelo menos conheçam alguma coisa ali dentro e que conheçam sobre JavaScript intermediário para avançado. Porque eu não vou conseguir entrar muito em detalhes por conta do tempo e não corram, no final tem surpresas. O que eu vou falar, tá? Conceitos e os principais problemas que vocês iriam encontrar desenvolvendo isso. E o que eu não vou falar é sobre detalhes, muitos detalhes. Então, algumas coisas podem ficar obscuras. Eu ficarei no meu 0800, que é o meu Twitter, para trocar ideia se vocês quiserem sobre qualquer coisa a respeito do que não ficar claro. Tá? Vamos lá. Ok. Nós temos grandes poderes de uma aplicação em dois mundos, que são o cliente e o servidor. Tá? Dentro do cliente a gente consegue brincar com muito mais coisas do que no servidor, e no servidor com muito mais coisas do ponto de vista dele para o cliente. Então, ambos têm poderes muito bons, e nós, como desenvolvedores, a partir da hora de que veio o Node na nossa vida, a gente já começou a brincar. Né? Palestras aqui hoje falaram sobre esses time periods do ciclo de vida dos nossos frameworks e bibliotecas de hoje em dia, principalmente do universo do React. Então, o que a gente faz? A gente pega dois mundos, e esses dois mundos, a gente vai ter o poder de juntar eles em apenas um único mundo, com pequenas divergências entre eles. Essas divergências, elas ficam separadas em configurações próprias, tanto de cliente quanto de servidor. E no meio de tudo, é onde a gente encontra a parte bonita do código. Com isso, a gente consegue juntar todos os poderes de ambos os mundos e fazer com que uma aplicação tenha todos esses poderes de uma forma extremamente mais complexa, que não vai te deixar dormir de noite, mas você vai ter os problemas, até porque com grandes poderes você tem grandes responsabilidades, né? Ben Thiel, se vocês lembram bem dessa fase histórica do mundo dos grandes pensadores. Só para ter um overview do que a gente vai falar aqui hoje, a gente vai falar rapidamente sobre SEO e continuar falando sobre SEO, só que fazendo fetch de forma isomórfica. Então, a gente vai bater tanto no Basic Render, até os problemas mais cabeludos, como dados que estão sendo carregados nos lugares errados, ou nos lugares certos, só que da forma errada do ponto de vista da aplicação. Para SEO, todo mundo aqui já sabe. Vocês já fizeram. Assim, quem aqui já fez um server-side rendering alguma vez usando React? Ok, todos vocês já viram
render to string. Tá? Você traz o React DOM Server para a sua aplicação, você cria o seu componente e você faz um React DOM Server.render to string. É uma função simples que vai renderizar seu componente no client-side. Tá, até aí não tem nada demais. A gente tem essa aplicação funcionando e a gente já consegue, inclusive com o roteamento comum entre elas, pegar e falar obrigado, era isso que eu tinha que falar sobre isomorfia. Mas vocês vão querer dados na sua aplicação. E é aí que vem a grande merda. Quando eu recém entrei no projeto, eu falei para eles, não, a gente consegue fazer isso, que nem o pessoal falou hoje, a gente consegue fazer isso acho que nas 2 primeiras semanas. Doce inocência de um dia que eu tive. Depois de alguns meses de muita pesquisa e preparação do ambiente, eu diria que eu tive um pouco de sorte no projeto, pois a gente tinha muito tempo para poder fazer pesquisa. Eu fiquei 3 meses montando pesquisa e montando o primeiro boilerplate. Tá? Isso às vezes parece, nossa, isso é irreal, isso não existe. Em alguns lugares existe. E se vocês procurarem muito bem, vocês vão achar. Tanto que uma das coisas que eu falo hoje para os meus colegas é vocês precisam gostar do lugar que vocês trabalham e como vocês trabalham, pois a minha meta de vida hoje é viver todos os dias como um final de semana. Só para isso ser possível, eu preciso de um emprego incrível. Então, para isso acontecer, vocês também precisam procurar empregos incríveis, e quanto mais de vocês procurarem empregos incríveis, mais as empresas vão querer ser incríveis para vocês irem trabalhar nelas, porque a gente pode fazer uma competição aqui de quem recebe mais convite de emprego pelo LinkedIn de recrutador, e eu acho que vai ter uns 30 ganhadores, pelo menos, com a mesma média. Com problemas de SEO, a gente vai precisar partir para alguns outros caras, tá? Ainda no servidor, a gente consegue trazer o nosso provider, do React Redux, e colocar ele ali embaixo e chamar uma store e colocar a sua store ali e renderizar seu componente. E ok, seu componente está conectado com o seu Redux. Não tem nada demais. Só que o maior problema de como você vai gerenciar isso vem no futuro. Tá? Então, assim, a primeira coisa que eu preciso fazer é, falar para vocês, para um pouco e vamos bater um papo de estrutura de projeto. Vamos ver como é que o projeto vai ficar para fazer com que ele seja possível. A gente vai separar mais ou menos assim, tá? Leiam containers como pages, mais nada, tá? A estrutura vão ser, os containers são os renderizadores da página, é quem vão ser chamados, e eles vão gerenciar, chamar os componentes deles, e ali vai ter toda uma árvore bonita de componentes, maravilhosa, do jeito que vocês quiserem organizar. Porque a gente vai precisar de um pouco de, eu diria, mágica aqui na brincadeira, tá? A mágica é em azulzinho ali, o Connect Application. O Connect Application ele vai ser responsável por gerenciar a sua aplicação de uma forma inteligente, de uma forma abstraída, para conseguir resolver um grande problema no React. Na verdade, não é um problema do React, é um problema que você vai encontrar usando o React. É ciclo de vida. No servidor, você precisa com que seu dado esteja pronto antes do seu componente renderizar. No cliente, você precisa que seu componente esteja renderizado para o seu dado ser preparado. Tá, ferrou. E agora? Eu vou usar o will mount e o did mount. Resolvido. Tá tudo certo. Só que daí vocês vão falhar miseravelmente tentando fazer isso, né? Já antecipando os próximos passos. E aí vocês vão cair em alguns outros problemas na sua aplicação. Eu deixei bem grande, eu pensava que ia ficar, mas o pixel per inch aqui não vai ajudar. Eu consigo acompanhar mais ou menos. Esse daqui é o Connect Application. Tá? Se vocês olharem com detalhes, eu vou ficar aqui. Teste, olha só. Esse microfone parece que é melhor. Isso é bullying. Contadinho do microfone ali. Vamos lá. Você aqui. Tá, você tem esse primeiro componente desse lado aqui, que é o nosso Connect Application. Foi a magia que a gente colocou na aplicação. Tá? Ele basicamente é uma função de alta ordem. Não é um componente ainda que ele vai trabalhar no primeiro nível. Eu vou aqui no início dele, nessa parte dele aqui, eu vou fazer um mapeamento em uma série de actions e fazer uma série de dispatches para cima.
e vou mandar coisas para cima. Ele vai receber isso. Apenas assumam, já vai fazer sentido. Tá? Depois, ele tem, nessa mesma função, ela tem um callback, que o final dessa função, desse callback, vai retornar, inclusive, o próprio componente. Tá? Nesse trecho que eu fiz cagada. Agora eu fiz quase certo. É que é difícil representar 4x4 nisso. Vocês entenderam. Tá? Ali embaixo eu estou fazendo o retorno do connect, estou colocando um map state to props. E eu estou fazendo isso porque a minha aplicação precisa de estados comuns na aplicação inteira. Tá? A gente não está falando de relay, a gente não está falando de Apollo. A gente está falando de uma aplicação onde você não tem essa possibilidade de trabalhar com features tão pesados no client-side ou tanta complexidade. E, inclusive, que foi principalmente que ele foi criado num momento onde não tinha o Relay Classic tinha recém sido lançado nessa época. Estava recém tendo tração na comunidade, não lançado. Foi lançado um pouco antes. E a aplicação está toda sendo gerenciada por states no Redux. Então, ali embaixo eu tenho alguns, sei lá, eu coloco assim, your props aqui, eu falo assim, minhas propriedades padrão da minha aplicação, que eu vou querer que elas existam em toda a minha aplicação, vão ser passadas ali, vou fazer uma magia negra acontecer naquele componente, vai ter uma série de métodos, que é o que vocês definirem para as regras de vocês, e vocês vão depois retornar o próprio container que ele recebeu aqui na aplicação. Então, o callback function aqui, ó, se vocês olharem, o argumento dele é um container. Show. Bizarro. Vamos lá. O próximo nível que eu vou ter vai ser um home.js. Tá? É o container da onde as coisas vão vir. Dentro desse home, eu vou trazer aqui em cima algumas actions para poder ilustrar. Acho que vocês conseguem ver mais ou menos ali na linha 4. Eu consigo aqui trazer umas actions. Eu consigo trazer o connect do React Redux, fazer algumas magias, e aqui embaixo onde as coisas começam a acontecer. Na linha 20 aqui, eu tenho um actions que eu estou colocando dentro de uma lista minhas duas actions, e eu estou mandando, fazendo essa maldição aos olhos, que é bem complicado de ler isso, mas basicamente são curried functions, tá? e funções compostas, onde elas vão fazer magias ali dentro. Se vocês repararem o que está acontecendo aqui, é mais ou menos, eu estou trazendo aquele cara para cá. Trazendo ele para a minha aplicação, eu vou retornar ele recebendo uma série de ações e no callback, naquela curried function, o próprio home, o meu container. No meu Connect Application, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um await naquele actions.map. Vou pegar todas as minhas actions e vou fazer um dispatch. Vou mandar configs da forma que vocês acharem mais legal, mandar o dispatch do Redux para ele, e ele vai ser responsável por gerenciar e fazer um dispatch, atualizar a store. Isso está acontecendo no server-side. Então, todas essas actions estão sendo mandadas e está sendo populado numa store já criada. E quando ele renderizar o container, que é o home, ele vai passar disprops, que essas props elas vão estar conectadas por aqui, mas com aquela conexão, ele vai fazer com que Connect Application tenha a responsabilidade, tenha apenas as actions que ele quer, tendo suas próprias responsabilidades, e aquele componente home, aquele container home vai ter as actions que ele quer. E a partir do home, vocês distribuem os dados para os seus componentes da forma que vocês acharem mais inteligente. Então, com isso, a gente consegue falar que a gente pode ir para um próximo passo, que é a parte, digamos, mais bizarra da aplicação. Bom, isso aqui está muito pequeno, mas I've come prepared. Eu sabia que provavelmente daria merda. Então, todos esses prints, screens que eu tirei, eles são prints e screens do meu Vim. Então, vamos brincar de Vim. Aqui você. O primeiro cara que a gente tem na nossa aplicação, quando a gente fala de containerização das coisas, containerização não, desculpa, criação da store da aplicação. A primeira coisa que a gente vai rever só é o nosso, o home não está aqui, aqui, ops, isso. A gente tem um configure store e um client store.
nós já vamos falar especificamente sobre esse preloaded stage aqui, tá? Mas no nível do seu servidor, você vai ter mais ou menos isso daqui. O seu client store vai ser responsável por gerenciar a sua store depois quando ele estiver no client. Só que você vai receber tudo que você precisa de um server store e vai passar. E basicamente esse server store e o client store é aquele ponto da aplicação onde elas ficam divergentes, são as configurações básicas, onde ela tem particularidades entre cliente e servidor. Então, aqui nessa parte é a responsabilidade do server ter uma configuração de store própria, até porque se vocês quiserem gerenciar cookies por Redux, vocês têm uma lib de cookies para server, uma lib de cookies para cliente, e tem essa diferença. Com essa configuração louca pronta aqui, quando ele entrar no client-side, ele vai ser renderizado a partir de um template, que é esse template aqui, o nosso render template, vai ser chamado aqui no nosso servidor. Esse cara aqui vai chamar render template, mandar React App e a store. E a responsabilidade dele aqui vai ser colocar a store dentro dessa tag script, para ela ser reaproveitada no cliente. Ela já foi feito o fetch dela no servidor. Não tem necessidade de a gente fazer esse mesmo fetch no client-side. E aqui é uma das formas disso acontecer. Aí você fala, puta, isso ficou uma merda. Depois vocês podem colocar qualquer tagueamento aqui e conseguir caçar isso daqui no DOM e excluir ela logo depois do render. Foi o que eu fiz. Resolve. Tá? Seu window recebe um preloaded state, que quando ele chegar na configuração do seu client, você vai assumir que a sua store vai ser preload state e você vai configurar a store assim. Espera aí. Assim, pronto. E você configura a sua store, chamando aquele configure store. É muita volta. Eu fiquei dando voltas 3 meses nisso. Bons tempos. E ele chama configure store, ele cria a base da store aqui, passando para preloaded state. Então, o estado principal está criado no client-side. Toda essa loucura foi para poder fazer com que o estado do servidor e o estado do cliente fossem ali reaproveitados no final das contas. Deletou aquele seu objeto imenso do client-side e agora a sua aplicação está conectada, está funcionando. Você tem seu markup bonitinho no server-side, que vai para o client-side, faz as magias dele. Deixa eu abrir aqui. Vai fazer as magias dele e com as magias dele ele consegue seguir o jogo, seguir a brincadeira para poder entrar na lógica do React em si. Eu nem lembrei que eu tinha esse zoom. Tipo, não é sempre que eu testo meu código, mas quando eu testo é em produção. Pois é. Tá. Na verdade, eu queria mostrar que eu uso Vim. Vocês gostaram? Brincadeira. Tá ok. A gente tem tudo isso daqui, tá? Lá é o template. Aqui é a configuração do seu client store, onde dentro do seu client store você está chamando o seu provider, mandando para o app. Aqui embaixo é o server template, onde está seu servidorzinho, Node bonito. E aqui desse lado é a configuração da store básica, onde a gente reaproveita o máximo possível para poder seguir a brincadeira. E dá para abstrair ainda mais algumas coisas aqui, dependendo do que vocês forem usar. Só que se abstrair mais vai aumentar um pouco a complexidade. Bom, desse jeito, a gente tem um probleminha que a gente colocou nossas issues como both sides fetch issue, que você tem o dado no server. Aí, vamos lá. Tá tudo certo. Seu servidor fez tudo aquilo que a gente falou. Agora, seu servidor ele vai fazer todos os fetches, renders, magias, coisas, geral, e vai mandar uma string gigante, responder uma string para o client-side, e aí o client-side vai chegar lá e vai falar assim, opa, é minha vez. Vamos brincar agora. Então, a responsabilidade do client-side vai ser renderizar, né, o React. React vai checar todos aqueles data React ID, vai falar assim, olha, o documento já existe, esse cara aqui, né, foi criado, então eu não vou fazer nada. Show, é disso que eu preciso, fazer nada. E depois que o React fizer nada, a gente vai para o próximo passo, que o nosso JavaScript no client-side vai ser renderizado. Tá? Renderizado não, carregado. Ele vai aparecer lá embaixo, e quando ele aparecer lá embaixo,
por execução, vai dar merda. O nosso JavaScript vai ser executado de novo. Sabe todos aqueles fetches que a gente fez no servidor? Tá aí, ó, de novo acontecendo. Se você está trabalhando com uma aplicação tendo, sei lá, estudos de perceived performance, que é aqueles loads com máscara, um esqueletinho cinza, que nem o Facebook faz, ele vai entrar com o seu conteúdo, vai piscar um negócio louco, vai aparecer aquele loader de novo, porque ele está fazendo fetch. Mesmo código que acontece no servidor, acontece no cliente, é o mesmo código. Não tem diferença entre eles. Então, ele vai fazer tudo isso de novo, vai piscar sua tela, vai mostrar o seu dado sendo atualizado lá embaixo. Tá, isso é ruim. Isso é horrível, na verdade. Se você quiser, você não pode falar, não, tira o loader, aí o cliente não vai perceber. Esse é o jeito rápido. Tá? Tem um outro jeito, que ele é um pouquinho mais punk. Mas pelo menos ele resolve o problema. Ó, esse está grande. Esse acho que dá para ler. Tá, isso daqui é uma chamada, nada que funcionaria, recebendo um argumento tosco lá em cima, é mais para interpretar o que está acontecendo aqui dentro. Tá? Então, tem o Axios ali, que é uma biblioteca de fetch extremamente simples, né? Uma biblioteca que ela abstrai o promise e o HTTP request, então ela funciona para server e client-side, então foi ela que a gente usou para isso. Extremamente simples, extremamente rápida para poder fazer esse trabalho. Ali embaixo, eu estou marcando a minha resposta. Olha que bizarro que eu estou fazendo. Type of window. Acho que alguém já falou para vocês nunca fazerem isso. Bom, eu fiz. Me culpem. Me processem. Mas funcionou. Tá bonito. Tá? A gente abstraiu aqui o type of window undefined porque a gente marca a requisição. Tá? A gente marca ela para a gente saber depois de onde ela veio. A gente mapeia o comportamento da nossa requisição. Isso foi inspirado no data layer do Google Tag Manager, como eles fazem o gerenciamento de por onde você anda. Ele cria um mapeamento. Então, a gente mapeia toda a aplicação por onde o cliente está fazendo requisição em cada dado, em cada requisição do servidor. Isso acontece. Tá? Tudo vem para cá e a gente marca ela falando assim, se veio do servidor, a gente coloca só um S. Se ela veio do cliente, se ela estava no cliente, se o window não for undefined, marca com S e C. Tá? Saiba que você já esteve no servidor uma vez e agora você está no cliente, você está permitido, né? Eu te permito a fazer isso à vontade agora e fazer fetches no client-side. A próxima complicação no caminho vai ser fazer uma action. Tá? Eu uso sempre nos projetos com Redux um cara chamado Redux Funk, que é T-H-U-N-K, Redux Funk, que ele é responsável por te permitir fazer com que o dispatch de action seja não apenas plain objects, mas ele te permite fazer funções puras também, como um dispatcher. Então, tu tem um nível de abstração muito mais legal para poder gerenciar. Então, você tem action types, action creators, e você ainda tem um action execution, que você cria uma camada a mais para poder crescer a aplicação complexa nesse nível. Dentro da action, vamos conversar sobre aquela magia ali. Ó. Eu estou perguntando, posso me mover? Posso ir para frente? A gente consegue seguir aqui? Tá? Eu estou dando um dispatch num should fetch action. Assim, será que eu posso fazer a próxima fetch? Você que vai me dizer. E eu mando para ele meu estado e a minha action, que se eu puder, ela seria feita. E como ele vai gerenciar isso? O should fetch action ele foi uma biblioteca interna que a gente criou, que ele recebe o state, a ação, e ele vai fazer uma comparação da origem da requisição. Toda a origem da requisição vai passar por alguns ternários no caminho para poder saber o estado. E aí é um mega simples algoritmo que vai gerenciar, usando algumas coisas de high order functions, das features de programação funcional que tem no JavaScript, onde ele vai te perguntar se você pode retornar true ou false. Significa assim, lá no nosso componente, se ele puder fazer o fetch, ele deixa entrar. Ele vai retornar true aqui e vai seguir. Se ele não puder, é o que vai acontecer ali na linha 12, ali no meio. Ó. Ele adiciona C para marcar a requisição e permitir o próximo fetch. Só o seguinte. E ele vai dar um dispatch na ação que você passou, com o estado que você passou, mais a marcação do estado novo dela. Então, quem brincou com algoritmos já vai conseguir entender um pouco mais o fluxo, senão a gente troca uma ideia depois. E isso vai ser a porta de entrada de gerenciamento de todas as requisições. O que acontece com isso?
Agora, a sua aplicação só vai fazer fetch em um lugar e aonde você quiser. Você tem um imenso controle. Sua aplicação ela vai ter megas de arquivos não minificados, mas você vai ter apenas alguns pequenos... Oh, muito obrigado. Tenho 30 segundos? Você está marcando errado esse tempo. Mas aquilo foi o tempo do Thales, eu vou cobrar dele. E aí agora a nossa aplicação está pronta para receber fetch de todos os lugares. Tá? Um sumário de tudo. A gente tem um Basic Render, a gente falou sobre SEO Issues, sobre o Preloaded Data, que é aquela magia negra que eu não recomendo, mas façam. Interpretem como quiserem. Tá? Uma árvore de containers e components, como o projeto foi resolvido. Uma abstração, uma layer de abstração, que é o Connect Application. O problema de fetch nos dois lados, como resolve o Store. E o Hot Fetch Data Marker, que ele foi o responsável por marcar a minha requisição onde veio. Mas tem uma surpresa. Isso aqui provavelmente gerou umas caras de dúvidas. Tá? Então, eu sempre quis fazer uma coisa e agora eu vou convidar vocês a fazer isso. Esse link está no meu Twitter também. Meu Twitter já está aqui marcado. Tá? Com isso, a gente vai conseguir... Vocês pegam esse link e, se vocês tiverem interesse em fazer um boilerplate simples, sem nenhum framework, para poder brincar com isomorfia, coloquem lá. Eu estou pedindo seu e-mail e seu usuário no GitHub para te achar. Tá? Eu vou marcar uma live. Bom, é legal que vocês tenham uma introdução de como são as lives na Udacity. Vou marcar uma live e a gente vai fazer isso junto. E aí a gente vai codar, vai ter o repositório, vai montar um boilerplate por nós, comunidade. Tá? Eu aprendi a fazer isso. Custou 3 meses do meu tempo, 3 meses do meu salário para uma empresa. Foi um grande investimento. Só que a gente usou tudo open source. Agora é a nossa vez de passar de volta o conhecimento e eu queria convidar vocês a me ajudar a criar esse boilerplate do zero, com as tecnologias que a gente tem atualmente, com o que a gente decidir na nossa aplicação. Vocês me acham no Twitter, GitHub, tudo com esse usuário. No meu Twitter está o mesmo link disso daqui e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Cara, é fera, né? Não, fala sério. Pelo amor de Deus, você é fera.